Olá, eu sou Reila Martins, eu sou pediatra, tenho pós-graduação em UTI neonatal e pediátrica. No momento estou realizando uma pós-graduação em neurologia infantil. E hoje a gente está aqui, eu e a psicóloga Denara Ribeiro, ela vai se apresentar para vocês, para falar um pouquinho sobre um assunto muito relevante, atual, desafiador e muitas vezes até menosprezado, principalmente pelos familiares de alguma criança, né, com um problema, com transtornos de ansiedade infantil. Então eu vou passar aqui para a Denara se apresentar. Olá, eu sou Denara Ribeiro, sou psicóloga clínica e escolar, tenho pós-graduação em neuropsicologia e formação em terapia cognitivo-comportamental e terapia ABA, que é voltada para o tratamento de pessoas autistas. Eu atuo na área, trabalho em Brotas de Macaúbas, Botuporã, Érico Cardoso e estou vindo agora para o município para trabalhar aqui também. Bom, nós escolhemos falar desse assunto, ansiedade infantil com vocês, porque todas as crianças, ao longo do desenvolvimento delas, elas passam por problemas de medos e preocupações, Mas aí alguns pais sempre perguntam, por que quando reconhecer que meu filho está tendo algum problema mais grave de ansiedade? Então a gente sabe que o medo e as preocupações, elas fazem parte do desenvolvimento da criança, mas quando chega no momento onde esses medos e essas preocupações, elas se tornam exacerbadas, interferindo no dia a dia, no cotidiano da criança, aí deve acender um sinal de alarme, e os pais devem ficar atentos. Como eu falei, esse é um assunto que muitas vezes, ao longo da minha prática, Denara, eu não sei se acontece isso com você, mas muitas vezes eu vejo que a família dos próprios pacientes, das crianças com transtorno de ansiedade, eles acabam falando que isso é frescura, isso é birra de criança, isso aí é porque vocês estão sendo muito permissivos com a criança e acabam deixando passar esse problema que pode se tornar até uma coisa muito grave, que a gente vai falar mais adiante. Então, assim, quando reconhecer que esse medo, que essa preocupação em excesso, essa ansiedade está comprometendo a vida da criança, Então, alguns pontos são importantes da gente falar. Eu vejo muito, assim, na prática, os pais hoje procurarem e falarem muito da qualidade do sono da criança, Então, crianças que, por exemplo, têm muita dificuldade de adormecer, ou quando dormem, acordam com muita facilidade. E a gente vê que muitos desses problemas relacionados com sono, hoje em dia eu vejo na prática, que muitos desses problemas têm muito a ver com o uso de tela. E agora nas férias, principalmente com os adolescentes, eu vi muitos dos pais comentarem a questão da ausência de limite, do uso de dispositivos eletrônicos, principalmente nessa faixa etária dos adolescentes, na hora que vão dormir. E hoje a gente já sabe que esses eletrônicos, tanto a televisão quanto o celular, eles emitem uma luz, que é uma luz azul. Essa luz ela é capaz de inibir a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Sim. E com isso, a criança pode ter uma dificuldade de dormir e comprometer a qualidade do sono, que é essencial para que a criança não tenha um desenvolvimento psíquico muito bom. E outra coisa também que eu vejo muita ansiedade comprometendo é a questão do ganho de peso da criança. Isso foi muito comum agora na pandemia, eu como pediatra vi isso muito na prática. Muitas crianças ganharem muito peso por conta da compulsão alimentar, Então, assim, as crianças ficaram, principalmente por essa questão da pandemia, elas ficaram restritas em casa, assim, isoladas, sem fazer atividade física, com eletrônico nas mãos, principalmente o celular, e com isso as crianças acabaram ganhando muito mais peso. Vejo também muito na prática as mães chegarem no consultório e falarem: doutora, minha filha, meu filho é muito agressivo, me bate, fala palavrões. E aí a primeira coisa que eu pergunto para eles é: como é o ambiente de casa? Então, assim, a criança ela reproduz, você como psicóloga vê muito isso, que a criança reproduz o que ela aprende em casa. Então, assim, eu vejo muitas crianças às vezes batendo nos pais, e aí eu pergunto: você bate no seu filho? E aí muitos falam: eu dou um tapinha de leve nas mãos. Mas mesmo assim é considerado uma forma negativa de você conversar com a criança. Então, a criança ela reproduz muito o ambiente da casa. Então, além desses comportamentos explosivos, agressivos, a interferência do sono, o uso das telas, a criança pode, agora que a gente vai ver o retorno escolar, a criança pode apresentar comprometimento nesse retorno, a recusa escolar. Isso também é importante os pais ficarem atentos, assim, o nível de ansiedade, o nível de que a criança está é tão grande que está comprometendo a criança até retornar para as atividades escolares, acadêmicas e lúdicas, porque eu já vi muitos pais agora falarem que as crianças muitas vezes deixam de passear, deixam de fazer atividades recreativas para ficar nas telas, para ficar em casa, para ficar no celular. E isso não é muito incomum, não. Então, talvez muitos de vocês se identifiquem aí com seus filhos.
o nível que essas crianças estão sendo comprometidas com essa questão da ansiedade. Se você quiser falar alguma coisa, pode acrescentar. Acredito que assim como eu, você também já deve ter presenciado em algum ambiente social, um restaurante, um shopping, algum lugar, criança ali mexendo no celular que está quietinha, né? Ali, naquele momento, os pais dão como forma de ocupar a criança, né? Não permitem que a criança lide com o tédio. Uhum. E às vezes a criança precisa lidar com o tédio para desenvolver a criatividade, a imaginação, para ter aquela agitação natural de criança, né? E a tela é tudo muito pronto. A criança não precisa gastar energia mental. O cérebro não faz esse exercício para que ela descubra o ambiente, para que ela explore o ambiente, para que ela crie, para que ela inove as ideias, né? Utilize a imaginação. E isso, o excesso de uso de telas, além de aumentar a ansiedade, né, causa outros prejuízos, tanto no ambiente escolar, principalmente, porque o retorno das aulas, inclusive, teve um aumento da dificuldade de aprendizagem dos alunos, porque não tem mais aquele costume de escrever. Se você, num clique, você abriu, Você já recebe tudo pronto, isso, né? já está tudo pronto ali. E aí na escola não, na escola você vai precisar ler, você vai precisar criar, você vai precisar escrever. E aí as crianças, tanto criança quanto adolescente, tá retornando com essa dificuldade, né? E tem estudos que provam também que geralmente crianças ansiosas são filhas de pais ansiosos. Isso. Né? Então fatores familiares e genéticos estão envolvidos ali no desenvolvimento da ansiedade, né? Foi essa, na caixinha de perguntas que eu abri, né? Uhum. Até uma pessoa me perguntou se ela é ansiosa, se a filha dela poderia ser ansiosa, né? Então, puxando para, já que você tocou nesse assunto, falar que a ansiedade, ela tem uma vulnerabilidade genética, né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de um transtorno de ansiedade, né? Ansiedade, todo mundo tem um pouco, digamos assim, né? Porque os pais falam, minha filha é ansiosa. Todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, mas quando essa ansiedade, esse medo, essa preocupação em excesso, ela extrapola o limite de autorregulação da criança, começa a trazer comprometimento na vida cotidiana. Uhum. Mas assim, falando dessa questão, quando um pai ou uma mãe tem problema de ansiedade, a criança ela já tem uma vulnerabilidade genética para também desenvolver essa ansiedade. E os fatores socioambientais, eles são muito importantes, não é? Na questão desse comprometimento da ansiedade. Bastante. Isso, muito, né? Então é o que eu falei, se a criança convive num ambiente, né, de muito violência, de maus tratos, de agressão, tanto física, eu acho que a pior agressão, que é a verbal, né, que não deixa marcas físicas, mas deixa as marcas psicológicas. E quando a criança convive nesse ambiente, ela vai sim exacerbar aquele potencial genético que ela tem de ter uma ansiedade. E também, Denara, eu vi também que quando uma criança tem um dos transtornos de ansiedade, que eu vou explicar um pouquinho depois, ela tem mais chance de ter outros transtornos, né? Então, não é só um transtorno. E não é só dos transtornos de ansiedade. Ela tem potencial de ter outros transtornos psiquiátricos, como transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno, a hiperatividade, então vários outros transtornos, né? E até mesmo a própria depressão, né? Sim. Uma coisa pode ir puxando a outra, porque a ansiedade influencia em várias áreas da vida da criança ali, né? A baixa autoestima, a aprendizagem, tudo isso vai ser influenciado por conta da ansiedade, vai ser atingido de alguma forma. Então, começando com a ansiedade, isso é uma porta que pode abrir para outros transtornos, como você falou. Né? Por isso que é importante ficar alerta desde cedo, né? Eu vi uma frase muito interessante que diz que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, que muito do que ele viveu hoje, na infância, ele vai carregar para outras fases da vida dele. Com certeza. E assim, até antes de falar um pouquinho sobre essa questão de ansiedade, em 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela já tinha lançado um documento voltado para os pediatras, que é para a gente ficar atento e tentar prevenir o estresse tóxico na faixa etária infantil. Isso foi em 2017, antes mesmo da pandemia, onde ele já trazia essa questão da importância da gente ficar atento ao estresse crônico, contínuo e elevado que essas crianças estão sofrendo, né? E ficar atento aos fatores que a gente pode trabalhar com esses pais na prevenção do estresse tóxico, que pode deixar sequelas nessa área neuropsicológica, até mesmo muitas vezes irreversível para a criança. E assim, nessa questão do estresse tóxico, hoje eu acho que o ponto principal é essa questão do uso das telas, né? Mas como uma coisa é interligada com a outra, então assim, a necessidade de você prevenir o estresse tóxico com a criança
fazendo atividades físicas, atividades recreativas, a questão do sono, da importância de ter uma boa qualidade do sono, eu acho essencial. Então, a criança que não dorme bem, no outro dia ela não vai estar bem, não é isso? A questão da importância da alimentação é uma coisa também que eu falo muito com os pais. Não ameacem, não batem nas crianças, não façam ameaças em relação à questão da alimentação, porque muitos pais ficam até muito ansiosos para que a criança coma bem, que a criança se alimente bem, e acabam fazendo comportamentos assim excessivos com as crianças de ameaça, e tudo isso pode acarretar um estresse muito grande na criança. E a questão, acho que principal hoje, né, centrada no que a gente está vivendo, é o uso das telas. Então, é enfático que até os 2 anos de idade as crianças não devam fazer uso de telas. E quando eu falo telas, quando eu falo com os pais falam assim, mas usa, doutora, para poder ver algo educativo, eu só deixo para ver algo educativo, né? Ou então, ela aprendeu a falar inglês por causa do celular, aprendeu as cores em inglês até por causa do celular. E assim, acham que isso é bom para a criança, mas no final dos contos não é, porque até os 2 anos de idade, a criança está no seu maior potencial de crescimento neurológico, né? Tanto o crescimento da estrutura cerebral quanto o desenvolvimento cerebral. E nesse momento é onde as crianças têm que ter um maior nível de estímulo. Então, quando a criança fica com o celular, ele vai estar comprometendo o desenvolvimento psíquico, a cognição, a linguagem, a motricidade, porque deixa de brincar. Ele não vai interagir com a tela, né? Não tem como interagir com a tela. Quando a mãe ou uma pessoa fala com o bebê, ele sorri de volta, ele balança as mãozinhas, ele interage de alguma forma. Né? E na tela não, ele fica paradinho ali, quietinho. Né? E isso vai atrapalhando também para o desenvolvimento como um todo. Com certeza. Então, até os 2 anos de idade, a criança ela não deve ser exposta à tela de forma alguma. Mesmo que seja de forma com aplicativos voltados para a área de educação, com a televisão. Então, assim, muitos pais às vezes perguntam, doutora, mas ele brinca, a televisão fica ligada, mas ele brinca ali na frente da televisão e não dá nenhuma ousadia. Isso também é considerado tela, então mesmo que seja para a área educacional, mesmo que seja no fundo da criança brincando com a televisão ligada, tudo isso é considerado telas. Então, até 2 anos é fato que a criança não deve ser colocado exposto à tela. A gente sabe que de 2 anos até 5 anos, a sociedade brasileira ela recomenda 1 hora de tela por dia sobre a supervisão dos pais, porque eu vejo muito isso também na prática, que os pais entregam o celular à criança e não acompanham o que a criança está visualizando, né? E isso acaba tendo ali jogos com uma mensagem talvez de violência, né? Então, assim, os pais não estão acompanhando o que a criança está vendo. E depois de 5 anos até a adolescência, o ideal é que a criança visualize, né, tenha contato com as telas de 1 a 2 horas por dia. E que esse uso de telas, ele não deve ser permitido ali na hora do sono. Acabei de falar com vocês anterior sobre a importância de ter um bom sono, então tudo é muito interligado, né? Então a criança ela não deve ser exposta ao celular próximo à hora de dormir, pela questão da produção da glândula, pela glândula da pineal pela melatonina, né? Produção da melatonina. Então a criança ela não deve ser exposta ali próximo à hora de dormir, que a gente vê muito na prática agora. Fica aquela agitação, né? Ele não vai conseguir se desligar para dormir naquele momento. Então, e o sono é extremamente necessário para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. Se ela não tem um bom sono, ela não vai ter um bom desempenho, ela não vai ter uma motivação, ela não vai ter uma disposição para poder aprender da forma correta. Com certeza. E assim, esses dias até estava com uma paciente, né, uma mãe, que a criança, ela tá, eu acredito que ela deve ter 10 ou 11 anos, e ela tá com dores abdominais de repetição, fazendo investigação, né? E inclusive tendo como hipótese também a questão de ansiedade pelo quadro abdominal. E a mãe me chamou a atenção e comentou comigo, né, que ela sempre tem o costume de acordar todos os dias, se eu não me engano foi 5h30 ou 6 horas da manhã. E que um dia ela acordou, meia hora mais cedo, e que ela entrou no quarto da menina, a menina estava com o celular ligado, assistindo 5 horas da manhã o celular. Então, provavelmente ela dormiu, por conhecimento que aquele horário, né, talvez tenha colocado até um alarme no celular, sim, e pode ter acordado mais cedo para mexer no celular, então sem vigilância nenhuma, sem ninguém estar acompanhando. Isso acontece muito na prática. Eu vejo também muitas mães falarem, né, da questão da criança, principalmente essa faixa de 10, 11 anos aí para cima. Os pais vão dormir, a criança vão para os seus próprios quartos com o celular na mão,
e ficam até altas horas da madrugada. E agora nas férias eu vi muito isso acontecer. Então as crianças ficarem aí altas horas com o celular na mão quando seus pais dormem, sem controle nenhum de horário, de rotina, nenhum horário. E é interessante até mais novo, porque eu já recebi alguns casos na clínica com 8 anos, que estavam indo dormir 2, 3 horas da manhã jogando online. Então, quando a gente percebe que na rotina da criança não tem essa limitação, porque é o uso excessivo das telas também, né? Até os 2 anos não é indicado, mas a partir do momento que começa a inserir na vida da criança, tem que ter um limite de uso, para que não ultrapasse aquilo que o desenvolvimento dela. E eu já recebi alguns casos de criança de 8, 9 anos que ficava até de madrugada jogando, né? Os pais tinham um certo conhecimento, mas achavam que era a forma de distrair um pouco, de ocupar a mente. Mas quando você vai policiar o tipo de jogo, se é violento, se é online, ele tem contato com outras pessoas que não tem, a gente não tem conhecimento de quem são realmente. Até mais velhos, né? Pode ser até mais velho. E isso é um risco muito grande para a vida da criança, não só no sentido da ansiedade, mas como um risco como um todo. Porque se for uma pessoa de maior que está se passando por uma criança ali, a gente não tem como saber. Isso. Então, assim, hoje já se sabe até de não permitir, né? Que muitos pais às vezes nem sabem que os filhos estão usando o celular até altas horas da madrugada, né? Então, hoje já se sabe que não é permitido, não é ideal que a criança leve os eletrônicos para o quarto e principalmente que nesse quarto não tenha televisão, né? Então, assim, isso já se fala que no quarto de criança não deve ter televisão. A televisão não deve fazer parte do quarto. Eu, assim, gosto muito de falar da prática porque eu vivi isso aqui na minha casa. Eu tenho uma filha de 7 anos e meio e durante a pandemia ela ficou muito isolada, né? Por eu ser profissional de saúde, corria o risco de trazer algo para casa, o Covid, e ela não poderia ter contato com outras pessoas, até eu me sentia com medo e insegura que ela levasse algo para outra criança. E ela viveu esse período da pandemia muito no celular. E no ano de 2022, foi quando retornou às aulas, eu tive muita dificuldade com ela no início. Então, assim, muita dificuldade dela aceitar ir para a escola, dela entender a importância da escola, né? Então, eu achei que durante a pandemia, e que quando voltasse às aulas, isso estaria resolvido, né? Que a escola chamaria mais atenção que os próprios eletrônicos. E, na verdade, não foi. Ela começou a ter problemas na escola, de não aceitar ir para a escola, de chorar para ir para a escola, quando acordava não queria ir. Então, foi quando eu tomei a iniciativa e falei, não, algo tá errado e eu preciso fazer algo com minha filha, porque eu sou eu, não vai ser ninguém. Sim. E aí eu tive, né, esse start de falar, não, eu vou mudar. E aí, nesse 2022, eu comecei eu tomei a iniciativa minha mesmo própria, de começar a diminuir os horários que ela fazia uso da tela, então tudo com muita conversa. Eu explicava a ela inicialmente, né, falava com ela, você vai ficar sem o celular durante a semana e no final de semana eu permito que você veja o celular, né, então, e sempre explicando para ela os benefícios de brincar, de socializar e outras coisas. E quando chegava no final de semana, eu tentava fazer com que ela buscasse achar que muito mais interessante brincar do que ir com o celular. E quando a gente saía, sempre que a gente saía, ela queria sempre pegar o celular. Então a importância maior dela era pegar o celular. Não era nem pegar a sandália. A primeira coisa que ela pegava, se preocupava, era de levar o celular. E eu comecei a falar com ela o seguinte, a gente vai sair. É bom, é gostoso você ser, mas eu não quero o celular. E aí ela começou a esquecer do celular, não foi se importando muito com o celular, foi trocando sair, foi trocando socializar pela questão do celular. Ela era tão ansiosa com essa questão do celular, que foi quando me deu o start de falar algo tá errado, porque eu ia colocar minha filha, as conversas que ela tinha eram sobre jogos, era sobre personagens dos jogos. Então, eu colocava minha filha para dormir e o que ela conversava comigo era sobre isso. Ela não conversava como tinha sido o dia, o que ela queria fazer no outro dia, como que tinha sido na escola. Ela não conversava, era somente sobre o celular. Ia dar banho minha filha, era sobre personagens de joguinhos. Então, eu me sentia frustrada, porque a minha filha só falava de celular. Então, foi quando eu comecei a fazer essas mudanças e que, assim, eu percebi que durante a semana, quando ela ficava sem o celular, o comportamento da minha filha era durante o final de semana que ela ficava com o celular, era outro. Então, isso me deu mais energia ainda de falar, isso está errado e eu vou mudar. Porque muitos pais sabem que o celular prejudica, mas o que falta é a iniciativa e a percepção de identificar isso na sua própria casa. Sim, criar uma rotina para a criança. Criar uma rotina. Que ela precisa de interação com outras crianças, ela precisa de interação com os pais, com a família, né, de estar presente no momento presente.
como psicólogo escolar, nesse retorno das aulas, a gente percebeu sim uma queda muito grande na questão da aprendizagem dos alunos. Né? Os alunos muito mais distraídos do que o que é acostumado, né? Muito mais disperso, qualquer coisinha distraía ali, não estava tendo aquela facilidade de aprendizagem. Alguns eu tive que comunicar à família, né, para fazer alguma orientação, os professores. Quando alguns que eu fui conversar com a família, o tempo todo, durante os 2 anos de pandemia, ele não fazia outra coisa. Era o uso de telas, o celular ou o computador, o tempo todo. E aí, para voltar essa readaptação na escola, eles tiveram essa dificuldade inicial e ainda estão tendo, né? Mas no ano passado realmente foi muito grande. Em todas as escolas que eu trabalhei, tinha essa queixa, né? O aluno não está aprendendo, ele não está entendendo, ele não está com vontade de escrever, conversa muito na sala, não presta atenção. E tudo isso, quando vai reclamar, já gera aquela ansiedade, porque a criança que está voltando agora para a escola influencia na nota, né? Como é que eu vou falar que eu tirei nota baixa para meus pais de novo? E tudo isso. Então, isso vai gerando cada vez mais ansiedade. E o estresse também, né? Então, é perigoso o excesso, o uso excessivo do aparelho. Aqui na minha casa, assim, até os materiais escolares, ela queria que eu comprasse de personagem, de jogos. Uhum. Temas de aniversário era personagens de jogos. E eu sempre tentando fazer diferente, né? Uhum. E, assim, pra mim foi muito difícil, porque, assim, eu como profissional de saúde, que preciso estar, infelizmente, porque é uma coisa que eu não gostaria de ter tanta proximidade com o celular. Então, assim, eu fico muito com o celular próximo, porque eu preciso por conta da minha profissão, né, do trabalho, para dar assistência às mães. Mas isso foi muito difícil, porque como que eu ia trabalhar isso com ela, foi uma coisa que também eu enfrentei. Como que eu ia trabalhar isso com ela se eu dou a ela o exemplo que eu fico no celular o tempo todo? Como que eu ia trabalhar isso com ela? Então, isso foi também um desafio muito grande. Então, como eu falei, eu conversava muito com ela, falava muito dessa questão da minha necessidade de estar com o celular e que eu não gostaria de estar com o celular. Então, eu queria estar fazendo outra coisa, não com o celular na mão. Então, eu gosto de falar assim, porque eu sempre falo com os pais que não é impossível, é difícil, né? No começo tem essa dificuldade. Né? É muito desafiador, então às vezes eu vejo muito na prática os pais falarem assim, ó, eu não dou o celular, mas quando vai na casa da tia, a tia dá. Quando vai na casa da avó, a avó dá. Então, assim, tem que ser uma coisa que é uma coisa que é constante e unânime ali na família toda, né? Tem que ser conversado com a família toda. Sim. Sobre essa questão. Eu oriento muito os pais quando me trazem essa questão na clínica, né? Minha filha não sai do celular por nada. Não brinca com o irmãozinho, é nervoso com o irmão mais novo. E tem toda uma confusão ali. Só para mesmo quando dá o celular. A gente faz toda a orientação, porque quando os pais me procuram na clínica, eu falo, aqui na terapia a gente vai trabalhar, construir uma rotina, construir um vínculo com a criança ali, para que ela entenda o que é ansiedade, como identificar e ser tratada da forma correta, mas em casa precisa também ser feito dessa forma. Sim. Né? Porque senão aquilo que a gente trabalhar na terapia acaba não surtindo o efeito que a gente espera. Precisa da colaboração da família. Da família, né? Não só dos pais. Da família, exatamente. Da família, isso é muito difícil. E muitas vezes com a escola também a gente precisa entrar em contato para poder fazer o tratamento fluir de uma forma mais correta, de uma forma mais leve para a criança, né? Porque o foco ali da melhora vai ser a qualidade de vida da criança. Sim. Eu tive até um exemplo agora também recente, né? De uma criança que eu estava acompanhando e que, assim, a própria mãe, ela me trouxe, que a família, né? A família da criança falou com ela que o que a menina estava passando era frescura, era porque eles estavam muito permissivos, dando muito permissibilidade à criança, né? E ela ficou extremamente angustiada com isso e dividiu isso comigo. Então, foi uma menina, ela começou apresentando sintomas de infecções de repetição, que também tem muito a ver com a questão, né, do controle emocional. E ela fez um quadro de uma infecção intestinal, uma gastroenterite. E depois dessa gastroenterite, ela abriu um quadro de uma ansiedade, onde ela chegou na minha consulta, uma criança que eu já acompanhava, e eu não consegui examinar a criança. Ela deitava na maca e a menina sentia pânico de eu encostar a minha mão no abdômen para examinar. E então eu conversei com a mãe e falei, olha, esse comportamento não é normal, esse comportamento de dor que ela está tendo recorrente após a infecção intestinal pode ser um quadro de ansiedade, então vamos buscar um auxílio, né, de um psicólogo, vamos acompanhar.
E aí ela foi, graças a Deus ela me ouviu, ela procurou a psicóloga, né? E era uma criança filha única, os pais trabalham muito, então ela estava sentindo muito a falta dos pais. E com isso, a mãe procurou a psicoterapia e ela retornou para mim 1 mês depois. E quando ela chegou em 1 mês de terapia, eu já notava uma diferença significante no comportamento dela. Inclusive, a consulta foi sem choro, o exame foi sem choro, ela deitava na maca, deixava eu examinar, de forma que ela conseguia conversar muito comigo. Então, assim, você vê a importância, né, da terapia. Sim. Nesses casos. E eu vejo muito na prática que a ansiedade ela pode se manifestar com sintomas somáticos, né, que é sintomas e fisiológicos que o nosso organismo apresenta. Então, taquicardia, que é quando a frequência cardíaca aumenta, a sudorese, a criança, né, sua bastante, fica pálida, sensação de desmaio, dor de cabeça. E o que eu vejo muito mais comum na prática são as dores abdominais. Então, essa é uma queixa assim, que eu vejo muito frequente, a questão das dores. Tá, né? Muito interligado. Muito interligado. E aí, falando pra vocês, voltando pra essa questão da ansiedade, como eu falei, né, a gente vai acabar focando muito nas telas, porque o que é mais atual agora no momento e o que nos chama muita atenção é essa questão da ansiedade. Então, assim, eu costumo falar que o transtorno de ansiedade ele é um livro, né, e dentro desse livro você tem 7 capítulos. Esses 7 capítulos seriam outros transtornos que englobam o transtorno da ansiedade. Então, os pais pensam assim, em ansiedade só como ansiedade generalizada. Daquela criança que tem aquele comportamento excessivo, né? Tem vários tipos. Tem várias formas, né? Várias classificações para o transtorno de ansiedade. E a gente tem o mutilismo seletivo, que é quando as crianças menores, né? Principalmente menores de 5 anos, elas têm dificuldade de verbalizar, de comunicar verbalmente quando estão na ausência dos pais. A gente tem o transtorno de ansiedade de separação. Que é o que mais, pelo menos pra mim na clínica, é o que mais tem, né? O que eu mais recebo, a ansiedade de separação. É justamente essa dificuldade da criança de se separar da figura de apego que ela tem, né? Isso, dos pais ou de alguma pessoa que ela se apegue, né? Porque ela acredita que possa acontecer alguma coisa com ela ou com seus próprios pais quando eles estão separados, né? É um medo real mesmo, que acontece muito quando, por exemplo, o pai o responsável vai deixar o filho na escola, né? E agora com esse retorno da escola, né? Aquela adaptação toda para a criança, ela não consegue ficar, ela chora quando fala para ir na escola, porque essa separação mesmo causa essa ansiedade. E o medo é de realmente acontecer algo real, né? De morte mesmo, relacionado aos pais ou a ela mesma, e não algo que impeça esse reencontro. E aí isso gera ansiedade na criança também. E que é muito comum, né? Quando a criança vai entrar na escola os primeiros anos, principalmente, elas apresentam choros, né? Então não conseguem ficar muito tempo ali na escola, mas os pais têm que identificar quando isso se torna mais intenso, né? Para procurar um auxílio. A gente tem o transtorno de ansiedade social, que é quando uma criança ela tem dificuldade de, quando expostas em ambientes públicos, né, seja, por exemplo, até numa escola, quando a professora pede para ler um texto lá na frente, né, e se a criança não consegue ler, ela apresenta-se muito ansiosa, com medo de ser ridicularizada em público, não é isso? A gente tem o transtorno de ansiedade, a fobia específica, sim, que eu não sei se é tão comum assim no seu consultório, mas quando a criança ela tem um medo específico de algo. E eu vejo muito isso com os animais, né? Então, por exemplo, quase todas as crianças têm medo de alguma coisa, né? Sim. Tem medo de uma aranha, de uma barata, de agulha, de escuro, tanta coisa que vai causando porque a fobia é esse medo mais focado, né? Como ela não consegue visualizar a situação, que ela já fica nervosa. Sim. Né? Ela já gera um nervosismo, um estresse ali. Só dela imaginar ou dela ver a imagem do medo que ela sente, né? Se for uma agulha, se ela vê a imagem de uma agulha, aquilo pode gerar uma ansiedade para ela. Sim. E assim, a fobia, ela pode trazer um prejuízo muito grande, até mesmo com acidentes mesmo, porque assim, se uma criança, por exemplo, tem uma fobia específica a uma barata, isso não é capricho, isso não é frescura. Uhum. Por exemplo, a criança tá passando ali na rua e vê uma barata numa calçada, ela pode simplesmente sair correndo para todos os lados e não se importar, né, do risco de ter um acidente de trânsito. Então isso também tem que ser levado em consideração. A gente tem a agorafobia, né, que é quando a criança tem uma dificuldade de ficar em certos tipos de ambientes, não é isso? Ela tem uma dificuldade de ficar em ambientes públicos ou fechados, ou transporte público.
E essa agorafobia, ela pode ser acompanhada ou não de síndrome do pânico, né, do transtorno do pânico, que é quando a criança começa a somatizar mesmo, né? Que é comum, né, ter essa ligação, né, da agorafobia com o pânico. Ela começa a somatizar, né, esse medo que ela está tendo, né, o medo de passar mal, de desmaiar, de ter um ataque cardíaco, né, de ter alguma coisa cardíaca, então ter algum problema. E a gente tem, acho que, a ansiedade generalizada, né, o transtorno de ansiedade generalizada, que talvez seja o mais comum nos adolescentes, não é isso? E que eles tendem são aqueles adolescentes que é tudo ou nada, né? Então tudo para eles é em excesso, eles têm que ser extremamente perfeitos em tudo, a cobrança é muito grande. E aí eu acho que entra um pouco essa questão do perfil dos pais, não é? Sim. De serem muito superprotetores, né? Então os pais acabam protegendo demais as crianças e isso pode trazer, cobrando demais as crianças, pode sim trazer a questão dos fatores socioambientais, né? Algum comprometimento, não é isso? Isso acontece bastante, né? Ter essa ligação, que eu digo. Porque, assim como a gente comentou mais cedo dos estudos que comprovam, né? Que geralmente crianças e adolescentes que são filhos de pais ansiosos, todo o ambiente familiar influencia. Por isso que na terapia, quando o pai, a mãe vem me procurar, eu faço toda a psicoeducação da situação da criança, depois da avaliação. Eu faço essa psicoeducação para que eles compreendam o que é que realmente está acontecendo com o filho deles, né? Seja na criança ou já na adolescência. Eu atendo adolescentes também que vêm com casos de ansiedade. E você citou aí da fobia social, né? Que é quando ela não consegue, por exemplo, fazer uma apresentação. É interessante destacar que é diferente de uma timidez. Sim. Né? Não é porque a timidez acontece de ter ali natural da criança e tudo mais. Mas é quando é elevado esse medo de se apresentar. E quando isso gera um prejuízo na vida da criança ou do adolescente, né? Ele evitar ir na escola, ele se prejudicar de alguma forma por conta dessa resistência que ele tenha. Então é diferente da timidez nesse sentido. E às vezes assim, a gente pensa, a criança não quer ir mais para a escola, é porque está acontecendo alguma coisa na escola, ou está sofrendo bullying, ou porque a criança, algum coleguinha está pirraçando, a criança... Então tem vários motivos que estão por trás, né? De uma criança, por exemplo, recusar ir para a escola. Desde um medo do transporte público, a separação dos pais, o medo, a questão social de ser exposto, de medo de ser ridicularizado. Então são várias coisas envolvidas na questão recusa escolar, de não ir para a escola, né? Então, esse livro ele é composto por 7 capítulos e, assim, isso é uma comparação, tá, gente? Não existe isso, mas é uma comparação. E antes ainda, em outras classificações no DMS-4, a gente tinha ainda outras classificações envolvidas no transtorno de ansiedade, que era o TOC, né, o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa também que eu acho que vale a pena falar. Não sei se você tem muitos pacientes na prática com TOC. Eu atendo, sim, paciente com TOC. Estou na parte da psicoeducação, né, porque precisa de muita psicoeducação. Na terapia cognitiva, a gente entende que a interpretação que a gente tem das situações é que causa as nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, se eu tenho um pensamento ou interpretação disfuncional de uma situação, logo o meu comportamento e a minha emoção também vai ser disfuncional. Né? Eu não atendo criança com sintomas de TOC, eu atendo adolescente e adulto, atualmente, né? Mas é o mesmo sintoma, é o mesmo manejo que a gente vai ter. Quando, na questão do TOC, é uma coisa que a pessoa não consegue parar de pensar e não consegue parar de fazer, obsessivo-compulsivo. Isso, as atitudes acabam sendo sempre repetitivas, né, e compulsivas, ele não consegue controlar, né, isso, as suas atitudes. E gera um sofrimento muito grande para a pessoa que tem realmente, né, que sofre com esse transtorno mental, porque ela simplesmente não consegue parar de pensar, né, em alguma coisa, ou pode vir um pensamento de ameaça para a família, ou para alguém da família com medo de acontecer se ela mudar um objeto de lugar, e ela tem que fazer isso repetidas vezes, verificação. Tudo isso ela não consegue parar de pensar e ela não consegue parar de fazer, porque é obsessivo compulsivo. Aí eu fico imaginando você falando isso, como é uma criança viver com os pais nessa situação. Então, como que é importante, né, os pais se cuidarem para que as crianças não sofram a influência daquele meio, porque ele vai tender a repetir aquele comportamento do pai mesmo, né? As crianças, elas tendem a repetir aquilo que elas estão ali visualizando, não é isso? Isso. E é muito importante a gente entender que a ansiedade é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo, né? Todos nós nascemos com ansiedade.
ela se torna patológica, um problema, quando paralisa, quando interfere nas situações do dia a dia, como você citou mais cedo. Quando a criança não consegue fazer mais alguma coisa que ela tinha costume, ou simplesmente por medo de acontecer alguma coisa. Tanto com criança, quanto com adolescente, quanto com adulto, são esses mesmos sintomas. Quando a ansiedade paralisa você nas suas atividades cotidianas, aí já é um sinal de alerta muito grande para que você busque ajuda profissional, para iniciar um tratamento da forma correta, para que você consiga lidar com a ansiedade. E eu vejo assim muito os pais na prática virem procurar e falar: doutora, meu filho está muito agitado, muito ansioso, está com dificuldade de dormir, prescreve algum calmante para ele, né? Então assim, prescreve algum calmante. E a gente tem até calmantes naturais feitos de extratos de plantas, mas que não vão resolver o problema dessa criança, porque é um problema muito mais amplo, é um contexto, como você falou, né? Até familiar. E nem tudo se resolve com medicamento, né? Então assim, o medicamento ele entra nos estados mais quadros de transtorno de ansiedade mais grave, mais moderado, nos transtornos leves ali no estágio inicial. O que funciona muito é a terapia, né, que você vai falar, a terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, nem todos os problemas de ansiedade vão ser resolvidos com medicamento. Então, hoje a sociedade, ela busca uma resolução imediata dos problemas, né? Então, eles querem um medicamento para ter uma resolução pontual de aquilo que algo, talvez, com a mudança dos hábitos de vida, com readaptações na vida da criança e da família, não só da criança, mas da família, pode fazer uma melhora muito importante para essa criança, né? Aí eu vou deixar você falar um pouco sobre a terapia comportamental, né, cognitiva comportamental. Quando o caso é um pouquinho moderado ou grave, é interessante a medicação estar associada à terapia, porque um trata a causa, um sintoma e outra causa, né? O remédio pode tratar o sintoma ali, o que ela está sentindo no corpo, as sensações físicas, e auxiliar na terapia no comportamento, ali na prática mesmo, né? E em casos mais leves, a terapia cognitivo-comportamental tem comprovação científica de que é eficaz para o tratamento, inclusive é um dos mais indicados hoje em dia, né? Tem pesquisas e comprovações que mostram isso. Então, é de uma forma bastante prática e colaborativa, tanto com o paciente quanto com a família, né? Porque com a criança na terapia, eu vou trabalhar com ela de uma forma lúdica, porque ela tem que compreender a ansiedade, entender em quais momentos que a ansiedade, que ela sente essa ansiedade, o que significa ter ansiedade. Eu tive um paciente na clínica que ele falou pra mim, bem assim, ele disse: as pessoas falam pra mim que eu como quando eu tô ansioso, mas ninguém me fala o que é ansiedade. Ele falou pra mim, eu fui trabalhando com ele, explicando o que é ansiedade, quais são as sensações que ele pode perceber que a ansiedade está chegando, e principalmente o que ele pode fazer para controlar aquilo, para lidar com aquilo, né? Porque a ideia não é se ver livre da ansiedade, é aprender a lidar com ela, a controlar os níveis dos sintomas ali de uma forma assertiva, porque ele entendendo dessa forma, é importante lembrar que vai melhorar e interferir na qualidade de vida dele, da criança, né? E isso vai influenciar também nas outras fases da vida, tanto na adolescência quanto na vida adulta. Se ele for aprendido de agora cedo a lidar com o que ele sente, a identificar, primeiramente, ele precisa saber nomear o que ele está sentindo. Isso aqui eu estou sentindo ansiedade. O que é que eu posso fazer com isso? Posso fazer tal coisa. Eu sinto medo. O que é que eu posso fazer quando eu sinto medo? Quando eu sinto raiva, tristeza. Sabe? Aprender a lidar com o que ele sente. Nomear e aprender a lidar com isso. Porque isso vai influenciar com todo o desenvolvimento na fase da adolescência e na vida adulta, principalmente na adolescência, que é uma fase que tem várias mudanças, tanto comportamentais, físicas, de ambiente, familiares, que a adolescência a gente sabe, né, que é uma mudança. Então, começando esse trabalho desde pequenininho, ele vai crescer um adulto mais saudável, né? Não estou dizendo que ninguém não vai ter mais sintomas de ansiedade, mas vai aprender a lidar e conviver com isso, né? E na prática, assim, Denara, como que é feito? Acho que muitos pais talvez gostariam de saber como que é feito esse acompanhamento, né, da terapia. Porque o que eu vejo hoje, como eu falei, é o imediatismo, né? Os pais querem aquela solução imediata. Como que você lida com isso? Porque, assim, não é só uma consulta, são várias consultas. Como que é essa parte prática, assim, do dia a dia mesmo, do psicólogo na terapia cognitivo-comportamental? A primeira consulta geralmente é com o responsável, né? Para eles me passarem a demanda, trazerem a queixa, eu conhecer mais um pouco da criança,
do porquê que eles estão buscando a terapia, né? E ter esse histórico da criança é importante. As próximas sessões eu vou trabalhar com a criança para a criação de vínculo, primeiramente, para que ela se sinta confortável no ambiente. E a forma da terapia com a criança é diferente do adulto, né? Porque é de uma forma lúdica. A gente, por meio de alguns jogos e brincadeiras específicos, para que a gente consiga acessar realmente as emoções, os sentimentos da criança, para que ela consiga se expressar melhor. Porque muitas vezes a criança não vai saber chegar para o pai ou para a mãe ou para o profissional e falar, olha, eu estou sentindo sudorese, eu estou com taquicardia. Ela não vai saber falar isso. Né? O meu coração está acelerado, eu fico assim quando acontece tal situação. É dessa forma que a gente vai... eu sinto uma dor abdominal quando estou ansioso. Elas não vão saber expressar dessa forma. Elas se expressam de uma outra forma, porque são crianças. Né? Elas estão aprendendo a conviver, elas estão em desenvolvimento. Então, elas vão se expressar de uma outra forma. E na terapia é bastante lúdico para que ela consiga entender, né, quais são as emoções, o que são as emoções, para que servem, e poder identificar. Assim que ela identificar, ela ir aprendendo a lidar melhor. E também essa orientação é passada para os pais. Né? Eu preciso falar com os pais, olha pai, olha mãe, eu identifiquei que a criança tem realmente um quadro de ansiedade, explicar o que é a ansiedade, o porquê que está acontecendo aquilo e orientar os pais o que fazer quando o filho estiver ansioso. Sim. Porque a ideia não é trabalhar só ali na terapia, porque a criança pode ter uma situação que gere ansiedade em um ambiente social. E aí o pai e a mãe que tem que saber o que fazer naquele momento. Então eu oriento muito os pais com o que deve fazer, né? A criação de rotina, eu sempre aperto nessa tecla porque a organização dá uma previsibilidade para a criança do que vai acontecer, do que ela vai precisar fazer, isso gera mais calma, né? E diminui os níveis de estresse ali. E quando a criança fica sem saber, sem ter um passo a passo, uma rotina diária ali para fazer, para cumprir, isso pode gerar mais ansiedade, porque ela não sabe o que fazer, ou então quando o pai e a mãe falam uma coisa que ela não estava preparada para fazer naquele momento, e vem influencia muito para gerar ansiedade na criança, né? Então a criação de rotina é essencial, é uma das primeiras coisas que eu oriento a fazer, e eu auxilio inclusive os pais, né, para fazer essa rotina com a criança, e trabalho com ela na clínica dessa forma, de uma forma lúdica, mas bem específica, para que ela compreenda as emoções dela, para que ela compreenda o que ela está sentindo e que ela pode lidar com aquilo de uma forma assertiva. E muitas vezes eu vejo assim, como eu falei, essa questão dos pais se preocuparem muito com medicamento, né? Uhum. E crianças pequenas, às vezes, fazendo uso de medicamentos em altas doses, fazendo medicamentos assim, que com o tempo vão exigindo doses cada vez maiores, não é isso? Então, a importância de você reconhecer os sinais iniciais e buscar a terapia cognitivo-comportamental justamente até na prevenção do uso de medicamentos, né? Então deixar para em últimos casos, em casos mais avançados. E você falou da importância da rotina, assim, eu como pediatra no dia a dia, eu bato muito na tecla com os pais, que me conhecem aqui, sabe? Da questão da rotina na alimentação, da rotina do horário do sono, né? Então, rotina é fundamental para um bom desenvolvimento da criança. Então, em tudo, a rotina ela é fundamental. E só puxando um adendo aqui também, para essa questão assim, da criança apresentar alguns sintomas somáticos, como taquicardia, sudorese, palidez, que existem também problemas orgânicos, que não são problemas da ordem psiquiátrica, como a ansiedade, que podem causar na criança esses tipos de sintomas. Então, quando você perceber que o filho está tendo algum desse tipo de sintoma, é muito importante procurar um auxílio médico, se necessário auxílio psicológico, porque doenças, por exemplo, como da tireoide, pode fazer isso, né? E o hipertireoidismo pode ser uma das causas desses sintomas. O uso crônico de corticóide, então crianças asmáticos com problemas de doenças crônicas intestinais. Então tem outras doenças também que podem mimetizar um quadro de ansiedade e não ser um problema psiquiátrico. Então é muito importante a busca de auxílio mesmo, logo no início do quadro. Sim, por isso que é importante os pais ou os responsáveis prestarem atenção na criança, observarem a criança, porque são alguns comportamentos que vão mostrando que ela está passando por alguma coisa que não está normal ali, que não está trazendo benefício, né? E realmente identificar comportamentos que estão prejudicando a vida da criança de alguma forma, de uma forma intensa, né, em relação à ansiedade. Hoje mesmo eu fico triste quando eu vejo essas crianças na rua, assim, minha filha já fez isso, né, como eu falei,
quando foi muito importante eu passar por cada etapa do que eu passei, para ter a total certeza de que o celular faz muito mal para a criança, prejudica muito o desenvolvimento da criança. Então, hoje, quando eu vejo uma criança, às vezes pequenininha, comendo, e minha filha passou por isso, então era um dedinho na tecla do celular e outro segurando o alimento, não sabia o que comia rápido, Não né? sentia nem o sabor. Nem o sabor sentia, nem mastigava direito, né? Então hoje ela não tem mais isso de ficar só comendo com o celular. Então chegava um ponto que ela ia ao banheiro, ela levava o celular para tomar banho, deixava um pezinho para assistir enquanto tomava banho. E uma das coisas que eu via muito também nela, o celular mal carregava, ela já tirava da tomada. Então, não chegava a carregar, ela já estava tirando da tomada para poder, ansiosa, jogar, para poder mexer. E assim, hoje eu sou grata de ter tido esse start inicial, de falar assim, tudo que eu fiz por minha filha valeu muito a pena, né? E por isso que eu acho importante a gente falar isso, porque quem está nos ouvindo talvez esteja numa situação que sozinha, né? Então não tem, o pai, a pessoa que está ali com ela não está sendo aquele apoio, né? Ou a família não apoia, porque às vezes a criança vai para casa da avó, a avó libera o celular. A criança vai para casa da tia, a tia libera o celular. Então você precisa ter o apoio da família toda nessa questão. E uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui é de um estudo, né? Denara já sabe desse estudo, que foi feito no Japão, de um acompanhamento de mulheres grávidas no período de março de 2011 até abril de 2014, se eu não me engano, foram 3 anos acompanhando as mulheres grávidas. Isso foi feito no Japão, nesse ano de 2011 a 2014. E dessas mulheres grávidas, eles acompanharam e buscaram aquelas mulheres que, quando a criança completava 3 anos de idade, isso o levantamento de dados foi em 2020, aquelas crianças que fizeram 3 anos de idade e que foram diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo, a maioria dessas crianças eram do sexo masculino, então 0,4% dessas crianças, o que correspondiam a 340 e poucas crianças, se eu não estou enganada, essas crianças, meninos que foram diagnosticados com o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e foram vistos uma correlação entre o uso de telas, né? Eles dividiram em quatro separações, né? Que eram crianças que até 1 ano de idade usavam telas menos de 1 hora por dia, de 1 a 2 horas por dia, de 2 a 4 e acima de 4 horas. E mostrou uma correlação muito grande entre o uso de telas e o desenvolvimento do espectro autista, e o uso de telas associado ao desenvolvimento do espectro autista em meninos, né? Em meninos. Hoje a gente não pode afirmar que o uso de telas seja um desencadeante do autismo, seja um fator, uma causa para o autismo, porque a base do autismo é a base genética. Exato. Mas existem os fatores que estão envoltos, que a gente chama de fatores epigenéticos, né, ambientais, e que talvez o uso de telas poderia ser um desses fatores. Então, para isso teria que se fazer um estudo onde você anularia todos os fatores epigenéticos envolvidos, deixaria somente o uso de telas e deixaria o espectro autismo como consequência. E isso é um estudo muito difícil de ser realizado, né? Então, assim, hoje, baseado nesse estudo que foi feito no Japão, com essa correlação, ou seja, não pode se afirmar que o autismo é desenvolvido pelo uso de telas, mas não podemos negar uma influência, né, na criança desenvolvendo o autismo como o uso de telas ser um fator epigenético. Então, os neurologistas, eles são enfáticos, né, nessa questão do uso de telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, que o uso de telas não deve ser liberado para crianças e menores de 12 anos. Exceto uma única exceção de 2 anos, exceto uma única exceção, que é para videochamadas, por conta da pandemia, né, eles liberaram videochamadas para pessoas que moram à distância, né, foram a única exceção que foi liberado pela sociedade. Então, assim, eu acho que, como eu comecei falando com vocês, né, da questão que era um tema atual, relevante, principalmente, eu acho que está muito ligado à ansiedade, com o uso de telas, prejudicando o sono, prejudicando a alimentação, prejudicando a quebra de rotina, prejudicando o desenvolvimento escolar. Então, eu acho que o nosso cerne ali do problema talvez seja o uso das telas, né? E é importante lembrar também que, mesmo que os pais não percebam alguns sintomas desses que a gente citou aqui, em relação à ansiedade, também podem levar o filho para a terapia por prevenção.
né, como forma de prevenir que ele desenvolva esses sintomas, que ele desenvolva essa ansiedade também. Então é importante cuidar da saúde mental da criança tanto quanto cuida da saúde física, porque ele vai carregar para o resto da vida, né? O que for tratado agora, ele vai levar também para toda a vida. Com certeza. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Então, assim, eu queria agradecer, né, a vocês que estão acompanhando aí, que chegaram até o finalzinho aqui com a gente, né? Essa foi o nosso primeiro encontro, né, Denara? Sim. Tanto para mim quanto para Denara. Nós não fizemos online porque seria mais um teste, né, de se acertaríamos, né, na questão da luz, do ambiente e tudo, e se vocês gostariam, né, do que foi apresentado. Sim. Então a opinião de vocês é muito importante, né? Muito. Dúvidas que tiverem também pode ser colocado aqui pra gente, e a opinião também, né? Então assim, eu acho que uma mãe dando o exemplo do que aconteceu com ela é muito importante para que outras mães se sintam acolhidas. Exato. Né? E falar, não, eu tenho a capacidade de fazer diferente e mudar. Porque se uma pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Então é muito importante, né? A gente não tem, eu falo muito com as mães que não tem que ter vergonha. É uma, né? Troca de experiências. É uma troca de experiências. Eu não tenho vergonha, né? Eu falo porque eu sei que as minhas palavras, elas podem ser impactantes para que outra mãe consiga fazer diferente pelo filho, né? Exatamente. Então a gente agradece, né? Denara tá vindo trabalhar aqui em Paramirim, né? Isso. Você tá atendendo aonde, Denara? Eu vou atender na Clinmap, aqui, né? Na clínica. E também vou atuar como psicóloga escolar no município. E já atua em quais cidades que você falou? Eu trabalho em Brota de Macaúbas, Botuporã, Érico Cardoso e agora aqui no município de Paramirim também. Pronto. Então, muito obrigada a cada um de vocês e a gente aceita sugestões para uns próximos encontros, né? E obrigada pelo convite também, é um prazer. Sempre aberto.